Olá, tudo bem? Vamos para mais um capítulo 5 do nosso livro Atenção Plena Mindfulness, Como Encontrar Paz em um Mundo Frenético, Mark Williams e Danny Pema. A gente vai para o programa propriamente dito, a semana um, Acordar para o Piloto Automático. Então, nesse capítulo, nós temos os seguintes pontos ou os seguintes blocos. Ele começa com um estudo de caso do Alex, na página 62 e 66. Depois ele vai para a meditação da uva passa, páginas 68 e 72. Esse como praticar eu retirei da sessão da meditação da uva passa na parte de depoimentos. Geralmente, ele estrutura esse livro, depois de uma meditação, ele aborda um pouco o que foi que clientes dele sentiram quando fizeram essa prática, né? Alguns depoimentos que eu acho que ele extrai, que sejam mais interessantes para poder colocar dentro do livro. Depois a gente fez uma meditação informal chamada e depois ele entra com a meditação formal. A gente vai saber a diferença entre essas práticas. E aí tem a sessão de cérebros de borboletas, seção de liberadores de hábitos, a página 78, e a seção de práticas da semana 1, que é se você está aqui interessado em fazer o programa, é interessante que você faça, siga o que a gente está lendo juntos. Eu vou entrando aqui, então, no case do Alex. Vou fazer essa leitura da página 62 a 68, para a gente, então, a partir desse ponto, dessa situação do Alex, a gente extrair alguns pontos norteadores da nossa conversa de hoje. Certa noite, Alex, não, página 62, tá? Certa noite, Alex se arrastou escada acima até seu quarto. Ainda estava refletindo sobre o seu dia de trabalho enquanto se despia e colocava o pijama. Seus pensamentos saltitavam de um assunto para o outro. Logo fixaram-se em um serviço que ele precisaria fazer fora da cidade na tarde seguinte. Depois, ele pensou na melhor maneira de chegar lá de carro, evitando as obras na estrada. Ah, o carro! Lembrou que o seguro do carro estava vencendo. Em seguida, pensou no cartão de crédito. Será que pagou a conta? Achou que sim. Lembrou-se da fatura impressa que incluía a reserva do hotel para o grande evento do próximo mês. Sem se dar conta, já estava pensando no casamento da filha, que ia acontecer em breve. Alex! Gritou a esposa. Está pronto? Estamos esperando. Está na hora de ir. Com um sobressalto, Alex percebeu que subira para se vestir para uma festa e não para dormir. Alex não está sofrendo de demência nem tem uma memória particularmente ruim. Está apenas vivendo, pelo menos naquele contexto, no piloto automático. O conceito que é que Alex estava tendo? Ele estava fazendo algo, mas com a mente em outro lugar, no passado, no futuro. A gente chama isso de desatenção. Essa desatenção, ou seja, você não está atento ao que você está fazendo, executando naquele momento, você faz as coisas no automático, no piloto automático. Muito parecido quando você vai para um local e aí você já conhece muito bem o percurso daquele local. E aí a sua mente, como você já conhece, ela já se tornou um hábito, já tem uma rotina, é uma tarefa que ela está um hábito. Rotinas que já estão bem impregnadas na sua mente, esses hábitos, eles são rotinas para se executar uma tarefa. E qual é o grande problema, segundo Mark Williams, é que eles têm uma inconsciência. Você não sabe o que você está pensando. Você não, o Alex estava totalmente perdido nas histórias que a mente dele estava contando para ele. Se eu faço isso sempre de forma inconsciente, eu tenho alguns efeitos na minha vida. Eu sou mais impulsivo. Eu não penso muito na hora que eu tenho que resolver uma coisa ou quero resolver uma coisa de forma apressada. Geralmente, quando eu estou no piloto automático, eu não fecho ciclos.
Você viu que o Alex, ele começava a pensar numa coisa, uma coisa puxava a outra, que puxava a outra. Então ele começou a pensar numa coisa no trabalho e terminou de pensar que já estava no casamento da filha. Como é que Alex fez esse percurso? Como é que ele saiu de esse ponto e foi para o casamento da filha? Será que ele estava consciente disso? Como é que ele chegou no casamento da filha? E aí entra o que se chama de pensar demais. E esse pensar demais está ligado a preocupações que geram, e aí a gente entra no que ele chamou de ciclo do estresse, o ciclo da ansiedade, um modelo cognitivo que o Marco Williams apresenta logo no capítulo 2, né? Como se forma uma emoção. Então, como é que a gente pode resolver esse problema aqui da desatenção ou do piloto automático? Aumentando o nível de atenção plena. Na página 68, a página 72, a gente começa a trazer a meditação da uva passa. O que é essa meditação? É uma prática informal. Uma prática informal significa que você não precisa ficar sentado, não precisa estabelecer um horário em especial, não precisa ter silêncio ao seu redor. É algo que você vai utilizar uma tarefa ou uma atividade que você faz rotineiramente e aplicar esses princípios da atenção plena. Então, essa meditação da uva passa, ela serve para a primeira técnica para a gente, então, desenvolver isso aqui, ó, focar uma coisa de cada vez, reaprender a focar uma coisa de cada vez. Como é que ela vai funcionar? Você vai ter o seu script da página 6872. Ele vai usar, no caso, uma uva passa. Ele usa uma uva passa e a partir dessa uva passa você vai começar a a, explorar a uva utilizando seu aparato sensorial, a visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar. Por exemplo, na uva você vai observar as reentrâncias. No tato, você vai sentir a textura, vai sentir a oleosidade ou a secura. Na audição, você vai bater no objeto. Lembre-se que ele coloca a uva passa como um alimento e é também um objeto rico em nuances. Se você for observar uma uva passa, ela é muito rica em nuances. O olfato, o cheiro da uva, o paladar, você vai degustar essa uva mais devagar. Significa o quê? Que eu tenho, cada um desses sentidos, eu tenho informações que me são me dadas no momento presente. E eu estou reaprendendo a estar naquilo que eu estou fazendo de uma forma completa. Durante a semana, utilizando essa mentalidade da uva passa, você vai escolher uma dessas atividades, varrer a casa, levar o lixo para fora, tomar banho, escovar os dentes, lavar as louças e exatamente empregar esses princípios aqui da atenção plena, ou seja, fortalecendo o modo ser ou modo existente. Lavar a louça, o cheiro do detergente, a quantidade de água, se você presta atenção se fecha a torneira ou se deixa a torneira ligada, a vazão da água, o som da vazão da água. Então, dando prosseguimento ao programa, o Marco Williams ele sugere para você, convida você a, na página 74 a 75, praticar a meditação da atenção plena, chamada de corpo e respiração. Olha, se você não praticou, o link dessa prática vai estar aqui na descrição. Então, tenta praticar. Eu não coloquei aqui para nessa nossa aula não ficar muito longa. Mas o que eu queria comentar com você com relação a essa prática corpo e respiração é: primeiro, o Marco Williams ele coloca por que a respiração é importante. Porque ela está sempre no aqui e agora, porque ela tem relação com as suas emoções. A respiração ela é uma âncora da atenção. Uma âncora significa que se você se perder em devaneios, como foi a ideia da atenção,
como você a praticou já, a sua atenção ela deve voltar para algum ponto. No caso em especial aqui, no caso da respiração. Quais são as recomendações que ele fala para você praticar esse exercício? Leitura do roteiro. Então é muito importante você ler o roteiro, porque você entende por que você está praticando essa técnica. Para nós ocidentais é muito importante ter esse entendimento e saber por que eu estou fazendo aquilo para eu me motivar a fazer. É interessante então definir um horário, sempre aquele horário, para o seu cérebro ter menos resistência possível. Ele sugere uma prática de 2 vezes no dia. Quando você lê o exercício, você começa a perceber que existem fases dessa meditação. A meditação é a técnica que vai despertar a atenção plena. A atenção plena ela tem dois elementos principais, a atenção e a atitude mental. Então, desenvolvemos a atenção como percebemos que há sensações do corpo naquele momento. Desenvolvemos a atitude mental acolhedora e gentil, com apenas observar a sensação sem julgar, sem discriminar. E essa discriminação, ela pode ser uma discriminação objetiva, ou seja, você pode rotular as sensações: frio, calor, formigamento, coceira, pinicão. E aí ele te leva para se concentrar na respiração. A respiração, você vai perceber que tem sensações também na sua respiração. E essa fase que ele preza muito, mas que quando você começa a meditar, acha que ela não é muito importante, é a parte da divagação, a atitude mental, a qualidade da sua mente quando você se depara com a quantidade de pensamentos que estão na sua cabeça quando você está praticando meditação. Hannah seguiu as instruções do CD 2 vezes por dia, por 1 semana. Dada a sua reação à meditação da uva passa, não nos surpreendeu que ela tenha achado a prática quase insuportável. No primeiro dia, sentei-me por uns segundos. Depois me vi pensando: tenho tanta coisa para fazer, isto é uma perda de tempo. Vamos lá, seguir lá. Ela começou a pensar no relatório, o que é que ela tinha para entregar no colega no dia seguinte. Sentiu um frio na barriga e concluiu: esta meditação está fazendo eu me sentir pior. Apesar de tudo o que havia lido, Hannah ainda achava que o objetivo da meditação da atenção plena fosse esvaziar a mente dos pensamentos. Assim como isso não ocorreu, ela ficou frustrada, não apenas com o que passava por sua cabeça, todas as tarefas que ainda não completara, mas também com o fato de que não conseguia evitar aqueles pensamentos. No fundo, ela acreditava que se encontrasse o jeitinho certo, a mente se esvaziaria. Só que Hannah começou a persistir na prática. Por isso que o exercício é feito 6 vezes na semana, todos os dias. Por isso que ele pede para você fazer 2 vezes no dia. E aí, algo começou a acontecer. Algumas vezes sentia-se como uma tempestade dentro dela. Em outras, percebia que sua mente não estava tão ocupada. Então, no terceiro dia, algo aconteceu. Começou a pensar em sua mente, seus pensamentos e suas sensações como um padrão meteorológico, sendo que sua tarefa era apenas observar o tempo. Em certos momentos, o céu estava tempestuoso, em outros, plácido e tranquilo. Mais adiante, então, comparando sua mente com um lago, Hannah percebeu com que frequência era perturbada por um temporal passageiro. Nesses momentos, disse ela, a água ficava turva e cheia de sedimentos. Mas se era paciente, conseguia ver o tempo mudando. Conseguia ver o lago ficar claro de novo. Hannah foi descobrindo algo profundo. Nenhum de nós consegue controlar os pensamentos que assolam a mente ou o clima que eles criam, mas podemos controlar a maneira como reagimos a isso. E ele aponta alguns exercícios informais, um exercício que você pode fazer no dia a dia. A observação do pensamento, colocando as atitudes mentais do mindfulness.
de curiosidade. Olha que pensamento, olha, eu estou pensando de novo. O Alex, naquela, olha, eu me perdi nos pensamentos. E eu preciso voltar, que eu preciso sair desses pensamentos, que eu preciso ir para a festa com a família. Entender que é um evento mental, que ela não é um fato, não é uma realidade crua, não é sólido. Esses pensamentos eles são transitórios, são impermanentes. Então, que você começar a enxergar isso no seu dia a dia, através de quê? Através das meditações, através de fazer uma coisa de cada vez, que aí você vai estar despertando essa característica do modo atuante. Rotulação de pensamentos. A ideia central da rotulagem de pensamentos é você ser um observador daquilo que está acontecendo no seu fluxo mental. Como é que você vai fazer isso? Vai fazendo através das práticas. As práticas vão te mostrando isso. O liberador de hábito, já vem da terapia cognitivo-comportamental, é você se comportar, né? Ele vai atuar na dimensão do comportamento. Você quebrar um comportamento, um hábito arraigado, no caso aqui no caso que ele pede, é em situações em que você se senta sempre no mesmo lugar, ou se senta sempre na posição, você modificar isso daí. Então, para isso, você vai ter que levar a sua atenção de uma forma nova, de uma forma curiosa o que você está fazendo. Então, você está treinando também, despertando a atenção plena. E a gente vai ter, nessa semana que você vai trabalhar a meditação da passa, fazer a prática da atenção plena, da respiração 2 vezes no dia, escolher uma atividade e rotineiramente, uma atividade rotineira que seja repetitiva e colocar esses princípios dentro, né, da meditação, da mentalidade da pasta, dentro dessa atividade. Cheiro, visão, olfato, paladar, tato. E o liberador de hábito.